Fala, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje, 31 de dezembro de 2025. Então, te desejo um feliz ano novo. Que esse ano de 2025 seja um ano de conquista, seja um ano de realizações, seja um ano cheio da presença do Espírito Santo. Que tudo aquilo que você talvez projetou no ano de 2025 e não conseguiu concluir por alguma ação ou por algum efeito, que isso seja possível nesse ano de 2025. Esse é o meu desejo para você. E acima de tudo, que nesse ano de 2026 seja o ano em que tudo aquilo que você colocou e gerou no seu coração, com expectativa, relacionado à nossa disciplina espiritual, que é o assunto dessa aula de hoje. Tudo aquilo que talvez você tentou fazer e não conseguiu, os objetivos, os ciclos que você tentou entrar e por alguma questão você não conseguiu concluir, que isso seja possível agora, tá ok? Meus amigos, eu fiquei de gravar essa aula para vocês, teve alguns imprevistos ao longo dessas semanas, foi bastante corrido, mas estamos aqui hoje para fazer isso, tá? A minha ideia aqui nessa aula, especificamente, é fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente visualizou ao longo dessa jornada, para você recapitular, e para aqueles que entraram aí no decurso da jornada e pegaram já o grupo em andamento, também ter acesso a esse conteúdo aqui de uma forma simples, mas que não fique perdido aí dentro do contexto, tá? Nós, para quem entrou aí no meio, nós iniciamos essa jornada do jejum em agosto, tá? E o intuito dessa jornada foi iniciar daquilo que nós chamamos marco zero, tá? Com o ciclo de um dia e chegar ao ciclo de o ciclo de número 7, perdão, que é o que nós estaremos abordando aqui hoje nessa aula, tá bom? Mas eu quero fazer um apanhado rápido aqui com você que não teve a possibilidade de acessar o material, porque entrou depois. Nós realizamos ao longo desse ciclo algumas lives e dentro de cada live nós abordamos alguns assuntos específicos, tá? E eu quero aqui, resumidamente, trazer para você o conceito dessa jornada. Antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer para você é que essa jornada, ela não é, o objetivo final dela não é performance, tá? Essa jornada, ao qual nós intitulamos a Jornada do Jejum, tem o objetivo, primeiro, trazer o conhecimento sobre essa disciplina espiritual. Tendo em vista que, embora hoje tenha sido bastante falado, alguns pastores renomados, alguns escritores renomados têm falado bastante dessa disciplina, mas é coisa que na prática não acontecia como tem acontecido agora, tá? Então nosso intuito é falar um pouco dessa disciplina, desmistificar algumas coisas, mas de forma simples, tá? A primeira coisa que eu quero trazer aqui no conceito dessa disciplina é que todas as religiões, eu não vou generalizar, a maioria das religiões em que nós conhecemos tem a prática do jejum. Por exemplo, os católicos, passado o período de carnaval, eles entram num período chamado quaresma, que é um período de purificação, né? E aí eles entram num rito com esse ato de purificação do jejum. Os muçulmanos, eles têm um período de jejum chamado Ramadã, que também eles tiram esse período para a purificação. Os próprios judeus. Enfim, o espiritismo, no caso, né? Tem o hábito e o costume em certos períodos, tá? Também trabalhar com o jejum. Então veja que várias religiões têm o hábito de trabalhar com jejum, algumas outras seitas têm o costume de trabalhar com jejum, e nós cristãos não fazemos jejum em sua grande maioria. Então, o nosso intuito aqui nessa jornada é desmistificar isso, tá? O jejum, antes de qualquer coisa, ele é bíblico.
O jejum, antes de qualquer coisa, ele é para os nossos dias. Porque talvez na sua concepção, embora nós visualizamos no Antigo Testamento, inclusive, os judeus eles tinham uma prática de jejum. Jejuavam 2 vezes por semana. E os próprios judeus indagaram em um certo ponto na história Jesus. Porque eles falam, ó, nós fariseus jejuamos, os judeus jejuam e os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus ele traz uma palavra para eles que é o que fundamenta e norteia isso aqui. Jesus fala assim, por acaso alguém jejua enquanto estão na festa, nas bodas, com o noivo presente? Estou contextualizando aqui para você. É óbvio que não. Imagina que você está indo para um aniversário de 15 anos, uma festa de casamento, uma celebração, e aí está todo mundo celebrando, e automaticamente, quando você está celebrando, você está comendo. Diga-se de passagem que as maiores alianças são feitas não em escritório, mas em restaurantes. Os maiores contratos são fechados não em escritórios, mas em restaurantes. As maiores negociações são feitas em restaurantes. Por quê? Porque a alimentação é uma forma de pacto. Mas eu não quero entrar nesse ponto aqui, tá? Então, imagina-se que talvez o casamento seja um pacto, né? Então, é evidente que em festas de casamento existe alimentação, existe comida. Então, a celebração, a alimentação faz parte desse todo. Agora, imagina você estar numa festa, celebrando, e de repente você está jejuando nessa festa. Não tem muita lógica isso. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para eles. Está falando, porventura, em uma celebração, em uma festa, é cabível que as pessoas jejuem? Não. Então Jesus está trazendo o contexto dele e está dizendo, enquanto o noivo estiver com eles, deixa assim, mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Então, Jesus jejua. E Jesus espera, a partir do momento em que ele foi tirado de nós, Jesus ele cumpriu o seu ministério na cruz, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, permaneceu ainda durante 40 dias com seus discípulos, ensinando, em comunhão, foi assunto aos céus, e aí agora existe uma expectativa. Ele espera que os seus discípulos jejuem. Então, a jornada do jejum, ela vem nesse contexto, ela vem nesse conceito de despertar para essa disciplina. Algo que talvez por muito tempo se perdeu. Dentro do processo, talvez, aqueles que entraram no processo do jejum, talvez por falta de conhecimento, às vezes fizeram de forma equivocada, ou às vezes fizeram de uma forma até complexa, né? E então, a ideia aqui da jornada é trazer um conhecimento básico de uma forma simples, objetiva, direta e bíblica, tá? Então, eu vou abrir alguns pontos aqui, diante daquilo que nós trabalhamos ao longo dessa jornada, só para a gente contextualizar, tá? Nós, como eu disse, nós estamos em uma jornada de jejum que se iniciou no dia, não me recordo o dia, mas foi no mês de agosto, e aí nós, dentro dos jejuns que nós temos bíblicos, nós viemos caminhando por ele. Começando pelo ciclo 1, que é o jejum de um dia, tá? E aí foi muito legal esse processo, porque dentro do grupo aqui, muitas pessoas nunca tinham conseguido chegar ao ápice das 24 horas. Então, nós montamos uma estratégia e por meio dela, todos, eu vou repetir, todos que estão no grupo e que nunca realizaram o jejum de 24 horas pela primeira vez, conseguiram fechar esse ciclo para a glória de Deus. Foi um marco na vida de cada um deles.
E ao longo dessa jornada nós obtivemos muitos testemunhos assim extraordinários. Para você que talvez pegou o grupo em andamento, talvez você não chegou a pegar o testemunho que foi externado aqui no grupo, tá? Mas eu não tenho dúvidas de que nesse ciclo nós teremos testemunhos também extraordinários. Então, só para a gente contextualizar aqui e ser breve, nós entramos numa jornada de jejum. Essa jornada ela é composta de 7 ciclos, tá? 7 ciclos. Ciclo 1, jejum de 24 horas. Ciclo 2, jejum de 48 horas. Ciclo 3, jejum de 72 horas ou 3 dias. Ciclo 4, jejum de 7 dias. Ciclo 5, jejum de 14 dias. Ciclo 6, jejum de 21 dias. E o ciclo 7, que é o que nós estaremos abordando aqui hoje e montando uma estratégia de preparação, é o alvo dessa jornada, com o jejum de 40 dias, ok? Então, ciclos 1, 2, 3, 7, 14, 21, 40. E aí talvez você que entrou aqui agora fala, meu Deus, eu nunca fiz um jejum de 24 horas, eu nunca fiz um jejum de 48 horas e vou fazer um jejum de 40 dias? Não, você não vai. Calma, calma. Embora, nós temos aqui no grupo uma pessoa que o máximo de jejum que ele tinha feito era 36 horas. E ele entrou no grupo, a gente estava para iniciar o ciclo de 7 dias, o ciclo de número 4. E ele conseguiu concluir com êxito esse ciclo. Então é possível também, tá? É possível, mas a gente está falando de um jejum de 40 dias. O intuito da jornada é justamente preparar o seu organismo de forma gradual para chegar aos 40 dias. Então veja que nós estamos num ciclo aí de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, 5 para 6 meses de preparação para chegar no ápice, chegar no objetivo do jejum de 40 dias. Então, se você nunca fez um jejum de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, você não vai entrar no jejum de 40 dias. Porém, a minha ideia aqui é que você faça o uso desse ciclo de 40 dias para startar, tá? Eu já falo sobre isso. Então, para a gente entender aqui e contextualizar, tá? Existem 3 formas de jejum. Existem 3 formas de jejum. Primeiro, o jejum que a gente entende como jejum parcial. O que é o Desculpa. O que é o jejum parcial? O jejum parcial é o jejum em que você se abstém de alguns tipos de alimentos e foca em alimentos específicos. Como assim? Vamos lá. Baseado no conceito de Daniel, nós trabalhamos o jejum parcial da seguinte forma. Nós nos abstemos de todo tipo de alimentação industrializada, ultrapalatáveis, tá? Que são esses alimentos processados. A gente corta esses tipos de alimento. Nós também nos abstemos de todo e qualquer tipo de alimentação de origem animal, tá? E o foco do jejum parcial, origem vegetal. Tudo relacionado, todo tipo de alimento relacionado e tem a sua origem vegetal, frutas, verduras, legumes, tubérculos, enfim. Tudo que é de origem vegetal é consumido no jejum parcial. Tudo que é de origem animal, tudo que é alimentos processados, ultrapalatáveis, tudo isso não é permitido nesse jejum, tá? Ao final aqui, eu vou colocar abaixo novamente, para quem chegou depois, eu vou colocar aqui um PDF com exatamente essa estratégia e as instruções para o jejum parcial. Tem os alimentos ali, algumas sugestões de alimentos que você pode consumir, aqueles que você deve evitar e aqueles que são terminantemente proibidos, tá bom? Então, todo alimento de origem animal e ultraprocessados você corta.
se mantém apenas em alimentos de origem vegetais. E aí, qual é a questão aqui do jejum parcial ainda? Você precisa cuidar. Eu, particularmente, estou falando de mim, por mim, eu, particularmente, eu não tenho o hábito de fazer jejum parcial, tá? Por quê? Qual é o perigo do jejum parcial? O jejum parcial, você está habilitado a se alimentar dentro dessas restrições. Legal. Só que aí o seu alimento, o seu paladar, melhor, e o seu corpo está intoxicado. Então, o seu cérebro, ele automaticamente, ele quer ser saciado, tá? Porque o alimento, ele tem a liberação nele do prazer, daquilo que nós entendemos como dopamina. Então, como o nosso organismo está sempre em busca de prazer momentâneo, e a gente está com o nosso organismo super intoxicado diante desses alimentos, entrar num jejum é levar o nosso organismo justamente a esse lugar de quebra, sabe? De renúncia. O teu organismo vai começar a pedir os alimentos que ele está acostumado a comer e você está negando ele, sabe? E qual é o problema do jejum parcial? Problema entre aspas, né? Mas a grande questão é que você precisa trabalhar muito o seu psicológico, o seu emocional. O problema é, pelo fato de você estar podendo comer esse tipo de alimentos vegetais e não estar comendo os alimentos processados, ultrapalatáveis, você querer compensar essa ansiedade pela questão do paladar ser saciado nos alimentos que você pode consumir. E aí você entra no pecado da gula, porque você está comendo em excesso. Então veja que o jejum parcial, você pode se alimentar sim, mas você precisa ser cauteloso e criterioso para você não entrar no pecado da gula. Senão você joga tudo isso fora. Tá entendendo? Então, jejum parcial. Nós temos também o jejum normal, que nós chamamos. O que é o jejum normal? É o jejum em que nós nos abstemos de todo e qualquer tipo de alimento, fazemos o uso apenas da água, tá? Para hidratar o nosso corpo e ajudar o processo de desintoxicação, e só, tá? O máximo que a gente consegue aí, e não existe problema, dentro do jejum normal, tá? Isso existe casos científicos que comprovam e atestam que isso não interfere no seu corpo em hipótese alguma, e você pode consumir chá e café, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, tá? Porque até o adoçante, ele aumenta e dá pico de insulina e aí você quebra o jejum, tá bom? Então, água, bastante água, diga-se de passagem, e você pode fazer o consumo ali, tá? Um chá, um café, uma dose de café, tá? Algumas pessoas, inclusive, têm como sintoma, conforme o corpo vai desintoxicando, dor de cabeça, tontura, e às vezes precisa ali de uma dose de café, e aí isso aí já ajuda bastante, tá? Mas sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Café puro, tá bom? E o jejum total. Quem faz o uso do jejum total, biblicamente falando, por exemplo, Esther. Durante 3 dias, eles ficaram sem comer, sem beber nada. Nínive, durante 3 dias, eles ficaram sem comer e sem beber nada. O que é o jejum total? O jejum total, você se abstém 100% de comida, 100% de bebida. E esse jejum é punk. Eu já cheguei a fazer, não de 3 dias, mas eu já cheguei a fazer ciclos de 24 horas com jejum total, de um dia. Pessoal, um dia é muito difícil. É muito difícil. Foi o máximo que eu consegui fazer, não mais do que isso, tá? Porque o nosso corpo, ele precisa da água para poder entrar no processo de desintoxicação, sabe? Conforme o nosso corpo está muito intoxicado, sem água, o processo ainda é mais doloroso, sabe? E o máximo que o organismo consegue manter sem água é 3 dias. Passou disso, os seus órgãos começam a colapsar, tá? E aí
existem problemas muito graves e até casos de óbito passando desse processo de jejum, sem comer, sem beber nada. Aí talvez você vai dizer, mas Moisés fez um jejum de 40 dias, onde ele estava sem comer e sem beber nada. Sim, só que ele estava na presença de quem? De Deus. Então, automaticamente, o jejum de Moisés, onde ele ficou 40 dias sem comer e sem beber nada, foi um caso à parte. Ele estava na presença de Deus. Então, foi um jejum totalmente espiritual, tá? Mas, se tratando desse tipo de jejum aqui, o máximo que se faz é 3 dias. O máximo. Jejum total, ok? Então, 3 tipos de jejum. Parcial, onde eu posso me alimentar de alimentos de origem vegetal e corto todo o restante. O jejum normal, onde nós fazemos o uso da água, tá? Em alguns casos isolados aí durante o dia, a gente pode fazer o consumo de uma dose de café, uma dose de chá, somente, mas o foco principal é a água. E o jejum total, onde você se abstém de todo tipo de alimento, todo tipo de bebida, e o máximo é 3 dias. Tá ok até aqui? Então, eu não quero me apegar muito aqui aos contextos, mas depois eu vou, com calma, eu vou reorganizar aqui, porque eu fiz uma limpeza no meu notebook e os materiais que eu tinha compartilhado com vocês, ao longo da jornada, acabou que eu perdi aqui na nuvem, tá? Então eu vou ter que pegar de novo para reorganizar tudo e aí eu vou compartilhar com vocês aí durante esse processo da jornada. Aí tem todos os textos bíblicos, todas as referências para a gente estar norteando, tá? Mas aqui a ideia aqui é a gente ser mais objetivo, tá bom? Qual é o intuito do jejum? Para que jejuar? Qual o motivo? Qual a motivação? Simples. Eu posso jejuar por arrependimento, eu posso jejuar porque pequei, eu posso jejuar pela cura, eu posso jejuar por proteção, a gente tem exemplos disso na Bíblia, eu posso jejuar talvez pela libertação, seja minha ou seja de alguma pessoa, algum parente, enfim, existem várias formas de você jejuar, existem vários motivos, seja para santificação, seja talvez para uma guerra, uma batalha espiritual que você esteja vivenciando, enfim, todos eles são válidos. Só que todos esses motivos para o jejum é secundário. Todos os jejuns, seja para a cura, seja para a libertação, seja para um momento de proteção, seja para arrependimento, todos eles são secundários. Ué, como assim? Sim. Qual é o motivo, então, primário do jejum? Adoração. O motivo primário, o foco original do jejum, a adoração. E aí nós temos um caso de uma mulher que ficava à porta do templo, se não me engano o nome dela é Ana, mas eu tenho essa referência aqui, depois eu compartilho com vocês. E o texto diz que ela ficava à porta do templo e adorava ali com orações e jejum. Oração e jejum. O foco principal, original para o jejum, a adoração. Por que eu estou jejuando? Para adorar a Deus. Eu levo o meu corpo a um local de esmurrá-lo, eu levo o meu corpo a um lugar de mortificação com o intuito primário de adorar a Deus. Esse é o foco, esse é o objetivo. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Tá certo? Então esse é o objetivo principal. Ok? Durante o processo do jejum, vamos lá. O que a gente precisa entender para você que chegou aqui agora e não pegou no início? Nós fizemos um ciclo de 7. Então nós começamos com o jejum de um dia, passando pelo de 2 dias, 3 dias, tá? E aí, foi muito legal, porque a galera que nunca tinha jejuado um jejum de 24 horas, fechou o primeiro jejum de 24 horas. Todos. E aí nós passamos para o jejum de 48 horas. A maioria fechou o jejum de 48 horas. E aí nós entramos no jejum de 3 dias. E a minha palavra para eles foi, pessoal, o jejum de 3 dias é o mais difícil. O jejum de 3 dias é o mais difícil. Por quê? Porque o jejum de 3 dias...
O jejum de 3 dias é o ápice da desintoxicação. O terceiro dia é o ápice, é onde o organismo está no seu estágio crítico de desintoxicação. Então, tudo intensifica. A dor de cabeça intensifica, a náusea intensifica, a ânsia de vômito intensifica, a tontura intensifica. Todos os sintomas que é possível no jejum, tá? E eu tenho aqui uma lista de alguns sintomas que eu vou compartilhar com vocês também. É possível. Tem pessoas que às vezes não sentem nada. Eu, por exemplo, hoje é difícil, eu já senti alguma coisa, tá? Mas tem pessoas aqui que sentiram dor de cabeça, que sentiram tontura, que sentiram ânsia de vômito, que se sentiram fracos, que se sentiram fadigados, porque é normal. Nosso corpo está em processo de desintoxicação. E a água é o que nos ajuda nesse processo, tá? E aí, inclusive, tem uma fórmula que eu preciso que você anote agora. Pega um papel, uma caneta, tá? E você vai fazer esse cálculo agora. É muito simples. Ou então faz no celular mesmo. Você vai pegar o seu peso corporal, ok? Pega o seu peso corporal, abre a calculadora, se for o caso, e você vai colocar o seu peso corporal. Por exemplo, vamos supor que o seu peso corporal seja de 80 quilos, tá bom? Então você vai pegar o seu peso corporal, 80, vezes 0,35. Só isso. Seu peso corporal vezes 0,35. O resultado que der ali é em ml. Ou seja, se você pegar uma pessoa com peso corporal de 80 quilos e multiplicar por 0,35, o resultado que vai dar ali é 2.400. Ou seja, uma pessoa de 80 quilos, ela precisa ingerir diariamente 2 litros e 400 ml de água no mínimo. No mínimo. Tá ok? É o mínimo. Então você vai pegar o seu peso corporal, você vai multiplicar por 0,35. O resultado que der ali é o mínimo de água que você precisa ingerir por dia. Isso é de suma importância. O consumo de água no nosso jejum, ele é de suma importância. Então você tem uma meta diária mínima para bater, tá bom? De acordo com o seu peso corporal, tá? Posso beber mais? Posso, mas você também não pode exceder, tá? Então cuidado também para não exceder. É claro que esse calor que tem feito nos últimos dias, por exemplo, a minha meta de água diária é 3 litros e 200, tá? Eu já cheguei a calcular aí que eu já bebi quase 5 litros nesses últimos dias, nessa semana mesmo que passou, por exemplo. Essas 2 semanas aí que fizeram esses calores intensos, eu consumi muita água. Aí não tem problema, porque ao tempo que você consome, seu organismo está expelindo pelos poros, então, de fato, o seu corpo está sendo hidratado. Só que você não pode exceder muito, porque senão você sobrecarrega o seu rim, tá? Então você precisa dosar e ao longo do dia subdividindo essa quantidade, tá? O que você pode fazer? Baixa um aplicativozinho no seu celular, um despertadorzinho, e aí você divide ali a sua quantidade de ml, sabe? Pega o seu valor total, divide ali. E aí a cada despertada você já sabe que tem uma quantidade ali para você consumir até que você bata a sua meta diária. É uma estratégia, tá? O importante é que você precisa bater a sua meta diária de consumo de água. Isso é a chave, tá? Isso é a chave para ajudar o processo de desintoxicação. Então, como eu dizia, o jejum no ciclo 3, que foi o ciclo de 3 dias, foi o ápice. E aí nem todo mundo já conseguiu fazer. Nem todo mundo já conseguiu fazer. Porque é muito difícil. Você fica fraco, seu organismo ele fica fraco, você fica com um processo de raciocínio um pouco lento, você sente dor de cabeça, tontura, enjoo, mal-estar, é normal. Tudo isso é normal e já já ele passa. Já já ele passa. Esse processo, para alguns, aí vai de organismo para organismo, tá? Mas a partir do 4º dia ele some. Mas se persistir, ele vai persistir já numa proporção menor. E ele pode ir até o 7º dia. Então, do 4º ao 7º dia, o seu organismo ele estabiliza. Por quê? O que acontece no nosso organismo
Gente, Deus é extraordinário em tudo que ele faz. Vou repetir. Deus é extraordinário em tudo que ele faz. Pensa no seu organismo agora como uma máquina. Mas não uma máquina qualquer, mas pensa numa máquina muito inteligente. É o nosso organismo. Imagina que o nosso corpo ele tem funções. E o alimento faz parte dessas funções. A partir do momento que você faz a ingestão do seu alimento, o seu organismo ele começa a trabalhar. E ele vai fazendo por setores. E tudo ali ele vai extraindo, sabe, dos alimentos, tudo aquilo que ele precisa de aminoácidos, minerais, as vitaminas, os nutrientes, enfim. Tudo que ele precisa ele vai extraindo ali de cada seção do seu organismo, todos vão trabalhando em conjunto até que isso aconteça. Agora imagina que você está num processo de jejum. Então seu organismo automaticamente ele não está consumindo. Então se ele não está consumindo, ele não está tirando do alimento aquilo que ele precisa, a fonte de proteína, de nutrientes, de minerais, enfim. Então, ele começa a entrar num processo de autofagia. Geralmente esse processo de autofagia, ele começa a partir das 24 horas, tá? Ele começa a fazer uma limpeza no seu organismo. E aí, dentro desse processo... Quase derrubei tudo aqui. E aí, dentro desse processo, ele começa a tirar do seu organismo, as gorduras. E ele começa a transformar as gorduras do seu organismo em corpos cetônicos. E aí ele começa agora a fazer a alimentação do seu organismo interna. E diga-se de passagem que os corpos cetônicos que o seu organismo ele transforma, ele pega as gorduras, transforma em corpos cetônicos e alimenta o seu organismo. É o alimento mais saudável. Então, imagina que nós temos o processo no âmbito espiritual, a gente está adorando a Deus, a gente está buscando estar mais conectado. Quando nós estamos num processo de jejum, o nosso espírito ele fica muito mais sensível às coisas espirituais, tá? Isso é notório, vocês vão perceber isso. Tá? Para quem for entrar nesse jejum, você vai perceber isso. O seu estado de espírito ele fica muito mais nivelado. Eu estou falando por mim. O meu temperamento, por exemplo, é colérico sanguíneo. Então é bomba relógio, sabe? Hoje, graças a Deus, eu estou bem mais tratado, então eu já estou muito mais passivo. Mas o meu temperamento permanece, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu estou muito mais controlado. O fruto do Espírito está fluindo aqui, glória a Deus. Mas, quando você está no estado de jejum, quando eu entro no estado de jejum, por exemplo, gente, pode cair o mundo, pode estar acontecendo o que for, o pau pode estar quebrando aonde quer que seja. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Porque o jejum, ele consegue te levar a esse lugar de plenitude. É incrível. Você parece que o mundo tá mais... Não é que ele está mais lento, mas você parece que você começa a ver mais detalhes. Coisas que passavam despercebidas você está vendo agora, sabe? Não só no mundo espiritual, mas no mundo físico também. Você tem o seu raciocínio, no período da desintoxicação, ele fica lento. Mas depois você fica muito ativo, você fica muito mais... produtivo, tá? E a gente tem relatos aqui no grupo de pessoas que testificaram isso. O cara estava muito lento e tal, eu até suplementei algumas coisas, que é o caso do Lucas, e ele falou, cara, mas depois eu comecei a ficar muito mais criativo, comecei a ficar muito mais movimentado ao longo do dia com o jejum, sabe? Eu, particularmente, quando eu entro logo nesses primeiros dias, às vezes eu tenho insônia, eu não consigo dormir, porque a minha mente ela começa, sabe, a funcionar e a trabalhar, até reorganizar isso, porque o seu corpo ele está se readaptando, então é um processo, tá? Então, o jejum ele te leva a esse lugar, então você está trabalhando o seu corpo espiritual, o seu espírito, e o seu corpo está sendo beneficiado, porque ele está entrando num processo de limpeza do organismo, ele está entrando num processo de regeneração das suas células, inclusive células que estavam danificadas, ele está no processo de autofagia, fazendo toda essa limpeza, ele está fazendo uso dos corpos cetônicos para alimentar o seu organismo, então automaticamente as gorduras em excesso do seu corpo também estão sendo consumidas, sabe?
Então, o jejum ele só tem benefícios, tanto no mundo espiritual, tanto no seu corpo físico, você consegue perceber, tá? E aí chega o jejum de 7 dias. Então percebam que até o terceiro dia você sente muito fortes impactos, porque o seu corpo está intoxicado. Então ele está no processo de desintoxicação. Pode ser que alguns organismos sintam isso até o sétimo dia. A partir do sétimo dia, você não tem mais fome. Olha isso. A partir do sétimo dia, você não tem mais fome. Isso é comprovado. Alguns organismos podem chegar até o 10º, mas passou disso, não tem mais. 10º é o limite, tá? Chegou no 10º, você vai perceber, para alguns corpos. Mas com 6, 7 ali, você já percebe que você não tem mais fome. Porque o seu organismo agora ele já está adaptado a consumir os corpos cetônicos e agora você está alimentado, tá ok? Você está alimentado. Então você não tem mais fome. Então o que eu disse aqui no grupo, aqui, na jornada de número 4, que é o ciclo de 7 dias, eu falei para eles, jejum de 3 dias. Uma boa parte aqui venceu, conseguiu passar, e aí nós passamos para o jejum de 7 dias, que é o 4º ciclo. E eu falei para eles, olha, quem chegar nesse ciclo consegue tranquilamente fazer o de 14, fazer o de 21 e fazer o de 40. Por quê? Não tem mais fome. Não tem mais fome. Então, qual é a questão, então, para a gente passar para os outros ciclos? Emocional. A grande questão do jejum, a partir do momento em que você não tem mais fome, é trabalhar o seu emocional. Por quê? Comida é emocional. Como assim comida é emocional? Sim, comida é emocional. A gente come pelo que a gente vê. Porque a gente quer liberar dopamina no nosso organismo, a gente quer trazer essa sensação de felicidade. O alimento tem esse poder de trazer essa sensação de felicidade, de recompensa. Então, às vezes, a gente não come porque precisa, a gente come porque a gente quer trabalhar o nosso emocional. A gente quer matar a nossa ansiedade. Esse é o ponto. O que mais precisamos trabalhar no jejum, seja qualquer ciclo, emocional e ansiedade. São os 2 pilares que derrubam o jejum. Ah, mas eu estou me sentindo fraco. Preste atenção. Você está no processo de jejum. E agora você está se alimentando dos corpos cetônicos. O seu corpo ele é inteligente. Entenda. Nos tempos primitivos, quando os homens saíam para caça, eles saíam para caça porque eles já estavam entrando num processo chamado de inanição. O que é isso? O seu corpo ele não tem mais gordura para poder transformar em corpos cetônicos. Então, ele começa agora a consumir músculos. Ele não tem mais gordura, então agora ele vai começar a consumir músculo para transformar em gordura. E agora ele vai começar também a mexer nos seus órgãos. Então, seu corpo ele começa a entrar no estado primitivo, tá? Então, a partir daí, parece que a mente muda, vira uma chave, sabe? Então, os tempos primitivos era isso. Os homens saíam porque eles precisavam caçar para poder se alimentar, ok? Mas eles não comiam como a gente come hoje. Não. Eles se alimentavam, conseguiam a caça, alimentavam seu corpo e conseguiam manter alguns dias sem se alimentar novamente. Era assim o processo. Hoje, o nosso corpo ele foi totalmente mudado ao longo dos tempos. Então, hoje, o nosso corpo ele quer economizar energia a qualquer custo. Por isso, inclusive, que quando a gente come em excesso, automaticamente ele transforma em gordura. Por quê? A gordura é reserva. Para o nosso organismo, a gordura é reserva. Então, quanto mais reserva ele tem, melhor ele está. Embora isso esteja errado. Mas o nosso corpo, ele trabalha dessa forma. Tá? Então, quando você está nesse estágio, o seu corpo ele quer te entregar o mínimo possível de energia. Por quê?
porque você não está se alimentando, ele está consumindo a reserva de gordura, e aí ele precisa automaticamente entregar o mínimo possível para poder manter o máximo de tempo possível, ok? Ele faz esse autocontrole. Só que eu preciso de mais energia. E aí? O que eu faço? Então eu saboto o meu corpo. Como? Pensa aqui. Quanto mais energia eu gasto, mais ele precisa me entregar, certo? E ele só vai me entregar se ele perceber que eu estou consumindo mais do que eu preciso. Se eu não estiver consumindo mais do que eu preciso, ele não vai entregar. Ele só vai entregar aquilo que é essencial para o dia. De organismo para organismo, geralmente aí, a meta de um organismo para poder bater ali as suas calorias diárias, tá? Parado. Até dormindo você queima caloria. Mas a meta aí é 1.700, entre 1.800 a 2.500. É a média aí de uma pessoa. É claro que tem pessoas que queimam muito mais calorias do que outras, tem pessoas que queimam muito menos do que outras, tá? Mas a meta é essa. Então imagina que ao longo do dia ele tem uma meta ali do seu organismo e ele já sabe quanto que ele pode te entregar, ok? Então qual é a questão? Como é que eu faço para sabotar isso? Exercício físico. Eu preciso anexar esse ciclo de jejum a um exercício físico, seja ele qual for. Pode ser uma caminhada, pode ser uma bike, pode ser musculação, enfim. Só que, vamos lá. Quando que eu começo isso? Após o 10º dia. Após o 10º dia. Vamos lá. Se você já tem o hábito, preste atenção, se você já tem o hábito de fazer musculação, por exemplo, ou de caminhar, por exemplo, ou de correr, por exemplo, você vai conseguir fazer. Iniciou o jejum hoje, você vai conseguir fazer tranquilo. Não vai precisar esperar o 10º dia para começar. Agora, se você não tem, se você é sedentário, você não faz nenhum tipo de exercício, você não pratica nada, você precisa esperar até o 10º dia. Por quê? Porque existe uma coisa chamada memória muscular no nosso organismo. Então, para quem já pratica qualquer tipo de atividade física, o impacto é bem menor, tá? O impacto é bem menor. Agora, para quem nunca praticou, se for entrar, vai sentir. Vai sentir, tá? Então, meu conselho para você, espera até o 10º dia para começar, mas você precisa atrelar qualquer atividade física no processo do jejum. Por quê? Se eu estou em um estágio de jejum, meu organismo está entregando só o essencial. Então, se eu submeto agora uma atividade física, automaticamente ele vai liberar mais energia, porque ele está percebendo que eu estou consumindo mais do que eu devo. Então, quanto mais eu consumo, mais ele entrega. Estão entendendo? Ou seja, você não vai sentir fraqueza, você não vai sentir o seu corpo, a sua mente com letargia, porque você está praticando exercício, então automaticamente ele está liberando mais energia. Quanto mais você consome, mais ele libera. Só assim. É assim que a gente dá um boot, como assim dizer, no nosso organismo, tá? Então, essencial, água, essencial, exercício físico. Água, exercício físico. Precisa se atrelar a esse ciclo do jejum essas duas coisas. É essencial. Só estou falando de questões físicas, tá? Agora eu quero falar de questão espiritual. Pessoal, é de suma importância que no processo do jejum você conecte ao jejum oração e leitura da palavra. Se você jejuar, você pode jejuar 40 dias, você pode jejuar 70 dias, você pode jejuar 100 dias. Se você não conectar oração e leitura da palavra, não é jejum, é dieta. Vou repetir. Se você não conectar oração e jejum no processo, você não está jejuando, você está fazendo dieta. Então é de suma importância que no período do ciclo de jejum, você tire um tempo de qualidade para orar e para meditar na palavra. Você precisa tirar um tempo de qualidade no seu dia para fazer isso. É de suma importância. Então, ao longo do seu dia, você vai se organizar para você tirar um tempo de qualidade. Talvez seu tempo de qualidade seja pela manhã. Então, você acorda um pouquinho mais cedo, dependendo da sua rotina, faz esse tempo de qualidade. Talvez esse tempo de qualidade seja no horário do almoço. Então, você vai no horário do almoço fazer
esse tempo de qualidade. Talvez seu tempo de qualidade seja à noite. Você vai trabalhar durante o dia, você tem muita coisa para fazer durante o dia, mas à noite para você é mais tranquilo. Então você vai fazer isso à noite. Mas todos os dias você precisa tirar um tempo de qualidade para orar e para meditar na palavra. Isso é crucial. Então veja que no âmbito físico, eu preciso ingerir água, pelo menos a minha quantidade mínima diária. Eu preciso atrelar um exercício físico, seja ele qual for. No âmbito espiritual, eu preciso conectar oração e jejum, ok? Eu preciso conectar oração e jejum. Essas são as chaves. Essas são as chaves, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Já falei sobre os tipos de jejum, parcial, normal e total. Já falei sobre os motivos, a motivação do jejum. Já falei sobre os sintomas. Eu vou colocar para vocês lá a estratégia do jejum parcial. O que você pode consumir, o que você não pode. Tá. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os ciclos. Nós trabalhamos 6 ciclos, né? Até agora a gente vai iniciar o 7º, tá? O ciclo de número 1, como eu falei, nós viemos numa jornada para chegar aqui nesse ápice, que é o de 40. O ciclo de número 1, nós trabalhamos rendição, ou seja, no jejum de 24 horas nós trabalhamos rendição. No ciclo de 48 horas nós trabalhamos intimidade. No ciclo de número 3, que foi de 3 dias, nós trabalhamos intercessão e livramento. No ciclo de 7 dias, nós trabalhamos na questão de purificação. No ciclo de número 14, nós trabalhamos a fé em meio à tempestade. No ciclo de 21 dias, nós trabalhamos a visão profética. E agora, no ciclo de 40 dias, nós vamos trabalhar transformação e poder sobrenatural. Transformação e poder sobrenatural, tá? Esse aí é o nosso objetivo, tá? E nós temos aí o maior exemplo. Jesus. Jesus, ele está diante de João, agora no Jordão sendo batizado. A gente tem ali aquele cenário emblemático de Jesus sendo batizado nas águas, o céu se abre e agora uma voz ecoa dizendo: esse é meu filho amado, em quem tem muita alegria. E o Espírito Santo, de forma corpórea, como uma pomba, vem e repousa sobre Jesus. E aí, terminando esse fato, diz o texto que o próprio Espírito de Deus pega Jesus e agora leva ele ao deserto para, durante 40 dias, ser tentado por Satanás. Imagina que você olha para Jesus agora, que acabou de ser batizado nas águas, e agora ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para jejuar 40 dias. E nos 40 dias ele teve tentação. Então eu quero te dizer, não pense que será fácil esse ciclo. Não é. Não foi para Jesus, quem dirá para nós. Mas Jesus venceu. Isso significa dizer que se ele venceu, ele nos garante vencer também. Por isso que é importante a conexão com oração e leitura da palavra. Eu preciso estar com a minha mente cativa em Jesus durante todo o processo, dia após dia, tá? E a oração, ela traz esse lugar de fortalecimento. A leitura da palavra eleva a nossa mente, ok? Então isso é de suma importância. E o fato legal é que quando a gente observa que Jesus, ele agora está diante de Satanás, está sendo tentado, a primeira tentação de Satanás é: por que você não transforma essa pedra em pão? Porque o texto diz que quando Jesus finalizou os 40 dias, teve fome. Teve fome. E aí agora vem Satanás para tentar Jesus em sua primeira tentação e diz: por que você não transforma essas pedras em pão?
E aí Jesus fala para ele, nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora o detalhe nesse texto aqui, o texto diz que Jesus terminou os 40 dias e teve fome. Vamos imaginar um cenário. A dieta mediterrânea é a dieta mais saudável que existe, tá? Então, é notório que as pessoas do Oriente Médio, diga-se de passagem, são saudáveis, tá? Já porque a sua alimentação é meio que cultural. Então vamos imaginar que Jesus ele tinha um corpo de uma pessoa saudável, tá bom? E o corpo de uma pessoa saudável não tem muita reserva de gordura. Por exemplo, a gente tem aqui no grupo o Henrique. O Henrique ele tem o metabolismo dele muito acelerado. Quando ele fez o jejum de 7 dias, eu não me recordo agora exatamente, e ele já é magro, né? Quando eu tive com ele, assim que a gente finalizou, né, o jejum, cara, ele tava muito magro, muito magro. Ele perdeu, eu não vou me recordar bem aqui, mas eu sei que ele ficou até um pouco, ele ficou, na verdade, ali bem na linha limite de peso mínimo para o corpo dele, né? Então, tanto que no jejum de 14 e 21 dias, no 14 ele fez o parcial e de 21 dias ele nem fez. Falei, Henrique, vai se organizando, vamos encher esse corpo aí de novo para a gente tentar no de 40. Mas ele perde muito rápido, né? Então vamos imaginar que talvez Jesus tenha esse mesmo perfil, tá? Nós acreditamos, nós cremos que Jesus era saudável, não tinha muito excesso de gordura no seu organismo. E aí, o texto diz que Jesus teve fome. Mas eu falei para vocês que a partir do 7º dia não tem fome. Então, que fome é essa que Jesus teve? É o estado primitivo. Ou seja, é como se as gorduras, a reserva de gordura de Jesus tivesse terminado, cessou ali tudo, os corpos cetônicos já não tinham mais como ser produzido porque não tinha mais gordura. Então agora o seu organismo está começando a produzir gordura de músculos e está pegando de outros lugares que não é para pegar, então ele entrou no estágio primitivo. Agora imagina, ele no estágio primitivo, precisando comer, e agora Satanás chega para ele e fala assim, por que você não transforma essa pedra em pão? Vamos lá. Alguém aqui tem dúvidas de que Jesus podia transformar a pedra em pão? Eu não tenho. Jesus podia fazer. Mas, imagina que agora ele está no seu estado primitivo, ele precisa se alimentar porque o seu corpo entrou num processo de inanição, então ele precisa fazer isso rápido, porque quanto mais ele demorar a forma não a forma, mas fugiu aqui a palavra, mas ele está numa eminência, inclusive, de se ele permanecer nisso por muito tempo, via óbito. E aí o ministério dele deixar de ser concluído, porque ele entrou no processo de inanição. E biologicamente, o processo de inanição ele te leva ao lugar de óbito se você não se alimenta, porque o seu organismo está sendo consumido agora por dentro. Então Jesus está exatamente agora nesse lugar, nesse estágio primitivo do corpo, e agora Jesus olha para Satanás e diz, nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uau! Que lição é essa que Jesus nos deixou? Porque no estágio mais primitivo em que seu organismo agora estava, ele mesmo assim vence a tentação, vence Satanás e diz, nem só de pão vive o homem. Ele precisava se alimentar, mas naquele momento ele decidiu negar o alimento para dizer para Satanás, Satanás, eu não preciso de pão, eu preciso das palavras do meu Pai. Uau! Que ensinamento Jesus nos deixou? Que lição Jesus nos deixou? Então, para nós, que já temos um excesso legal de gordura e tem corpos cetônicos aqui de sobra, a gente consegue fazer. É claro, em casos extremos, como por exemplo, como o exemplo aqui do Henrique. O Henrique, ele já é magro, o perfil biológico dele já é um perfil de uma pessoa magra. Ele não tem muita gordura para ser transformado em corpo cetônico. Então pode ser que ele não consiga chegar aos 40. Pode ser. Mas na grande maioria aqui do grupo vai ser tranquilo, tá? Vai ser tranquilo. O que eu preciso trabalhar é isso aqui. É isso aqui. A mente, tá?
Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo. É claro que a gente teve outros exemplos. Por exemplo, Elias. Um anjo chega para Elias e fala assim, Elias, come aí. E aí Elias comeu. E aí depois o anjo vem de novo e fala, Elias, come de novo, porque você vai caminhar por um períodozinho aí, você não vai se alimentar mais. E após ele fazer aquela refeição, ele caminhou 40 dias. Ou seja, ele fez o jejum na sua caminhada. Então a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que jejuaram 40 dias. O próprio Moisés, como eu disse, na presença de Deus, ele jejuou durante 40 dias. É possível, gente. Não foi só Jesus que fez. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que jejuaram 40 dias. Para você que não sabe, agora, esse ciclo de número 7 que nós iremos iniciar aqui, que eu estou abrindo para vocês, é o meu terceiro ciclo. É o meu terceiro ciclo que eu estou abrindo, de 40 dias. É possível. Eu estou falando para vocês aqui com testemunho de causa. Eu fechei 2 ciclos de 40 dias e em nome de Jesus eu vou fechar o terceiro agora esse ano, de 2026. Então é possível, tá? Só que, agora vamos lá, eu quero falar da estratégia, pra gente fechar aqui esse vídeo que já tá beirando aí 1 hora. Todos os ciclos aqui da jornada, a gente fazia uma estratégia de preparação para iniciar o jejum. A gente fez uma estratégia ali simples para fazer o jejum de 24 horas, a gente fez uma estratégiazinha para fazer o de 48, de 3 dias a gente já fez uma estratégia um pouquinho ali mais organizada, de 7 dias, 14 dias. Só que o nosso corpo, à medida que a gente foi ciclando, ele automaticamente estava se desintoxicando. Então, à medida que a gente foi fazendo esse processo, foi ficando mais fácil, entre aspas, entrar nos outros ciclos, porque o nosso corpo tinha menos toxinas, tá? Então, talvez você nunca fez esse ciclo e seu corpo está bastante intoxicado, tá? Então, a gente precisa entrar no processo de intoxicação para iniciar. Qual é a estratégia? Vamos lá. Pessoal, hoje é dia 31 de dezembro. Eu sei que a churrascada vai comer solto aí na casa de vocês. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, tá? E eu sei que ainda vocês estão comendo a sobra do Natal. Glória a Deus por isso também. Tá? Então, imagina que a gente, nesses dias, a gente comeu muita coisa processada, muita coisa palatável, tá? E vai continuar comendo. Então, qual é a estratégia? Vamos lá, hoje é dia 31. Então, você vai comer hoje, você vai comer amanhã, você vai comer no dia 2 porque vai sobrar. Eu sei disso, fica tranquilo. A partir do dia 3 de janeiro, a gente começa o processo de desintoxicação. Como que é isso? A gente começa cortando carne vermelha. Tá? É essencial. A gente já precisa começar a cortar carne vermelha. E começa a cortar os alimentos processados e ultrapalatáveis. Linguiça, presunto, queijo, tudo que é ultraprocessado e ultrapalatável a gente vai começar a cortar, tá bom? Precisa começar a cortar. E a gente vai começar a consumir comidas limpas. Arroz, feijão, carne branca, salada, tá? A gente precisa, nesse processo aí, comer bastante salada, verduras, tá? Folhas. Então, a gente precisa agora começar limpo, comer limpo, o máximo possível. A gente precisa regular a nossa alimentação. A gente precisa fazer esse processo aí pelo menos 7 dias. Pelo menos 7 dias, tá? Comida limpa. E aí, à medida que a gente for entrando nesse processo de comer comida limpa, a gente vai diminuindo quantidades e refeições. Ok? Então vamos lá. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Começa a fazer as refeições limpas. Café da manhã, precisa cortar pão, biscoito, bolo, tudo que tem farinha branca, tudo que leva farinha branca, tudo que leva açúcar, você precisa cortar. Lembra que a gente está no processo de preparação, ok? Então, tudo que tiver farinha branca, você corta no seu café da manhã. Tudo. E açúcar. Corta. Então, substitui, talvez, o pão por tapioca. Ou substitui por ovos mexido. Ovos, fruta, café. Café sem açúcar. Já vai se habituando. Mas talvez para você seja muito difícil de cara você cortar o café. É o açúcar do café, né? Ou o adoçante. Então, o que você faz? Diminui a dose do açúcar.
vai diminuindo a dose do açúcar. Se você, por exemplo, se você usa 2 colheres, bota 1,5. Vai habilitando o seu paladar, vai acostumando ele. E aí, daqui a 2 dias, bota 1. Passou ali mais 2 dias, bota meia, até que você chegue a zerar o açúcar, tá? Você precisa cortar a farinha e o açúcar do seu café da manhã e do seu lanche da tarde. Você precisa cortar os alimentos processados da sua alimentação no período de preparação. Você precisa comer o mais limpo possível. E, além disso, você precisa começar a diminuir a sua frequência de alimentos. Então, vamos lá. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, certo? Então, você vai começar a fazer jejum intermitente e aumentando as janelas de jejum, diminuindo as janelas de alimentação. Então, vamos lá. Tomo café 8 horas da manhã, eu almoço meio-dia, faço um lanchezinho à tarde e janto 7, 8 horas da noite. Você vai puxar esse jantar para 6 horas. Então, fez o seu jantar de 6 horas, você só vai se alimentar no outro dia de manhã. E aí, ao longo desses 7 dias, você vai começar a ampliar a sua janela de jejum intermitente. Ou seja, daqui a 2 dias, você não vai mais tomar o café da manhã. Então, você vai almoçar, vai fazer o seu lanche da tarde, vai jantar e vai, no dia seguinte, direto para o almoço, tá? E aí, daqui a mais 2 dias, você amplia de novo. Então, você vai jantar, você vai iniciar o seu jejum, você não vai tomar o seu café da manhã, você não vai almoçar, você vai fazer o seu lanche à tarde, você vai jantar. Até que no sexto dia, tá? Você jante, abra o seu jejum intermitente e você só vai de novo jantar, ok? Isso precisa acontecer no período de 7 dias. Consumindo a sua quantidade de água adequada, cortando os alimentos ultrapalatáveis e ultraprocessados. Vamos lá. A gente vai iniciar esse processo de preparação no dia 3 e a gente vai levar ele até o dia 9, porque a gente inicia o nosso jejum, o nosso ciclo de número 7 no dia 10 de janeiro, ok? Dia 10 de janeiro a gente inicia o nosso jejum. 10 de janeiro a gente inicia o nosso ciclo 7. É o nosso objetivo, é o nosso alvo. A gente quer iniciar o ano de 2026 na busca pelo Espírito Santo, adorando o Espírito Santo com o nosso corpo, com jejum, com orações, com leitura da palavra. Então a gente quer iniciar o ano dessa forma, tá? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, ok? Então a gente precisa iniciar essa preparação a partir do dia 3. Do dia 3 ao dia 9 é o período em que a gente vai se preparar dessa forma, tá? Corta pão, corta bolo, corta biscoito, qualquer alimento que tenha farinha branca, qualquer alimento que tenha açúcar, vai diminuindo ali gradativamente até que você corte 100%. Faça suas refeições de forma o mais limpa possível, corta a carne vermelha, mantenha ali só a carne branca por enquanto, tá bom? Até que a gente chegue ao dia 9. Porque no dia 9, às 11h59, a gente vai iniciar nosso jejum. A gente já, da virada do dia 9 para o dia 10, à meia-noite, a gente inicia, tá bom? Então, essa é a nossa estratégia, ok? Atrelado a isso, se você quiser, tá? Se você quiser ajudar, qual é o intuito da preparação? Quando você entrar no jejum, o intuito da preparação é diminuir o impacto da desintoxicação. Lembra que eu falei? Que vai dar tonteira, vai dar dor de cabeça, vai dar náusea, vai dar ânsia de vômito, vai dar tontura, enfim, vai dar vários sintomas, tá? Vai dar vários sintomas. Então a preparação é justamente para diminuir esses sintomas. A estratégia é essa. Quando eu faço a preparação, eu diminuo os sintomas e sinto menos esses sintomas, e aí isso não é um problema para me tirar do foco do jejum. Tá entendendo? Essa é a chave. Se você quer dar um up nessa desintoxicação, existe na farmácia um produto chamado Carverol. O que é o Carverol? Ele é um carvão ativo. É uma caixa com, se eu não me engano, acho que vem 20 cápsulas dessa caixa, tá? De Carverol. Ele é um carvão de origem vegetal, né? Então você vai consumir ele
antes da refeição, tá? 30 minutos, 1 hora antes de cada refeição, tá? E ele vai te ajudar a desintoxicar também. Então, se você quiser, tá? Fazer o uso, não tem problema, ele não tem contraindicação nenhuma, tá? Se você quiser fazer, anexar ao seu processo de desintoxicação, ao seu processo aí de preparação, o Carverol também é bem-vindo, tá bom? E aí no dia 10, então vamos lá, dia 10 de janeiro de 2026, nós startamos aqui no grupo o jejum de 40 dias, o nosso ciclo 10, o nosso ciclo 7, perdão. Agora vamos lá. Para você que não fez jejum de 3 dias, você que não fez jejum de 7 dias, você que não fez 14, não fez 21, você não vai fazer 40 de cara. Não vai. Porém, você pode usar o jejum, o nosso ciclo de 40 dias, para ir fazendo os seus ciclos. Por exemplo, eu nunca fiz 3 dias. Então, usa o nosso ciclo de 40 dias enquanto nós estivermos nos 40 dias para você tentar fazer os seus 3. Tá ok? Fechou seus 3? Entrega. Faz uma refeição limpa. Refeição limpa. Vou aproveitar que ela veio mais um ciclo. Tenta fazer o de 7 agora. Entendeu? Porque talvez se você fizer o de 7 você conseguir fechar ele com êxito, talvez você consiga dar continuidade. Entendeu? Mas, se você nunca fez o jejum de 40 dias, se você nunca fez o jejum além de 7 dias, tá? Além de 7 dias. E a gente tá falando de jejum aqui normal, tá, pessoal? Nosso jejum de 40 dias aqui, nosso objetivo, meu objetivo particular é jejum normal. Você pode fazer o jejum parcial, como eu dei o exemplo aqui? Pode. Durante os 40 dias você pode fazer o seu jejum parcial, não tem problema nenhum. Jejum total está fora aqui do nosso processo, tá? O jejum total está fora aqui do nosso processo. Legal? Você pode fazer, durante os 40 dias, você pode fazer o seu jejum parcial, não tem problema nenhum. Mas o nosso objetivo aqui é o jejum normal, tá? Fazendo apenas o consumo da água, tá bom? Então, se você nunca fez, ou se você nunca chegou acima de 7 dias, respeita o processo. Respeita o seu organismo. Respeita o seu organismo, ok? Não faça aquilo que você nunca fez antes agora de cara. Por isso que a gente vem numa jornada, por isso que a gente vem ali respeitando todo um processo, que é justamente para ir trabalhando o nosso corpo, trabalhando o nosso psicológico, o nosso emocional, para que isso não impacte tanto agora nesse ciclo, tá? Mas isso também não quer dizer que se você não conseguiu fazer 3 dias, não seja uma oportunidade agora para você fazer. Isso não quer dizer que se você conseguiu fazer 3 dias e agora quer fazer o de 7, você não faça. A nossa ideia, e eu torno a dizer, nós não estamos buscando performance. Não. Porém, a nossa ideia é te incentivar, é te motivar a você crescer nessa disciplina. Então, se você nunca fez o jejum de 24 horas, chegou a hora, vamos fazer o jejum de 24 horas. Fiz 24 horas, agora eu quero fazer 48. Chegou a hora, vamos trabalhar 48. Fechei 48, quero 3 dias, vamos trabalhar os 3 dias. Quero fazer 7 dias, vamos trabalhar 7 dias. A ideia é que a gente cresça nessa disciplina. Mais uma vez, não é performance, mas existe um lugar aonde eu posso ir mais. Entenda. Eu estou indo mais porque eu quero adorar ao meu Deus. Então eu preciso entender que eu posso fazer isso melhor. Eu posso ir além. Esse é o nosso objetivo. Não é sobre performance, mas é sobre adoração. É sobre adoração. Tá ok? Eu não quero me estender mais aqui nessa aula. Depois eu vou jogar para vocês todas as nossas referências que nós trabalhamos ao longo desses ciclos. Eu vou deixar aí no grupo para vocês. Eu vou depois com calma caçar aqui, vou juntar tudo, vou deixar um PDF para vocês ali para poder a gente ir norteando, tá? Sobre o jejum parcial, vou deixar também nesse mesmo material, tá? A questão dos alimentos ali que podem ser consumidos, os sintomas que podem ocorrer durante o processo do jejum, eu vou deixar lá também, tá bom? Durante esses 40 dias, a gente vai trabalhar um devocional, tá? A gente vai trabalhar um devocional específico para os 40 dias, como a gente costuma fazer. Então, todo dia
a gente vai fazer o nosso devocional ali no grupo do WhatsApp e a gente vai tentar fazer as nossas lives de oração, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todos os dias, mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai fazer uma chamada ali no grupo ali pra gente estar orando junto, colher um feedback rápido de vocês, saber como é que tá, como é que foi o dia, tá? A gente vai tentar fazer isso aí ao longo dos 40 dias, tá bom? Mas, acima de tudo, o grupo, ele está aberto para... Qual é a intenção aqui do grupo? Ajudar uns aos outros, motivar uns aos outros, incentivar uns aos outros, tá? Esse é o nosso objetivo, a gente está crescendo junto, a gente está aprendendo junto, a gente está caminhando junto. Imagina que você fazer o seu jejum sozinho, talvez seja complicado. Agora imagina você ter uma rede de apoio, que está com o mesmo objetivo, está com o mesmo ideal, tem a mesma visão que você e está ali para te incentivar. É o objetivo do nosso grupo, tá? Então todos nós estamos ali todos os dias. Então, tem um dia que você não vai estar bem, compartilha com a gente vai estar orando junto, a gente vai tentar te ajudar. De repente você sentiu algum sintoma que eu não falei aqui, você está com dúvida, quer tirar sua dúvida, coloca lá no grupo que a gente vai se orientar. Talvez seja você que vai estar no jejum parcial, algum tipo de alimento que você está na dúvida se você pode ou não, compartilha com a gente pode te orientar, tá? Então, o grupo do WhatsApp é o grupo onde a gente vai estar ali todos os dias compartilhando. Agora, o mais legal de tudo, gente, testemunhos. Eu não tenho dúvidas de que nós teremos testemunhos extraordinários nesse ciclo. Nós tivemos jejuns extraordinários nos ciclos anteriores. A Hillary, por exemplo, que está aqui no grupo, ela é lá de São Paulo. Ela compartilhou uns testemunhos com a gente nesses ciclos anteriores que foi extraordinário. O Lucas também compartilhou um testemunho com a gente incrível. Nós tivemos muitos testemunhos aqui, tá? E eu não tenho dúvida de que não será diferente. Então, acima de tudo, teve um testemunho? Compartilha com a gente. Não deixe de compartilhar. Por quê? Isso aumenta a nossa fé. Isso aumenta a nossa fé. Isso nos ajuda, isso nos inspira, isso nos impulsiona a manter, a permanecer. Então não deixe de fazer. Não deixe de fazer, não deixe de compartilhar. Então o grupo está aberto para tudo, mas principalmente para o seu testemunho, para o nosso testemunho. Eu não tenho dúvida de que Deus fará algo extraordinário nesses dias. E eu gostaria muito que você fizesse isso, que você estivesse conosco nessa jornada, dentro da sua realidade, mas que você pelo menos se submetesse a tentar, a pelo menos a evoluir nessa jornada, nessa disciplina. Você pode mais, você pode ir além. Faça isso por você, mas acima de tudo, faça isso por Jesus. Ele fez muito por mim e por você. Ele entregou a vida dele na cruz por mim e por você. Ele não obriga ninguém a jejuar, mas ele espera que façamos. Eu compartilhei aqui no grupo há alguns dias um vídeo, para quem não assistiu, depois assista, da pastora Zenete Rodrigues. Ela compartilhou algo profético que Deus entregou a ela, e um dos pilares que Deus falou para ela foi justamente sobre o jejum. Pessoal, essa disciplina é uma arma poderosíssima e vai ter grande serventia e grande valia nesse tempo e nessa situação que nós estamos. Eu não sei o que está por vir, mas não existe guerra que não seja vencida se não for por jejum e oração. Então nós precisamos evoluir, crescer nessa disciplina. Tá ok? Queria orar com você agora, antes da gente encerrar. Feche seus olhos aí agora, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti por esse dia. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Pai, por esse ano que se finda no dia de hoje e pelo que se inicia dentro de algumas horas. Pai, no nome de Jesus, que esse seja o tempo do manifestar da Tua graça. Pai, nós dizemos, eis-nos aqui. E nós dizemos, Pai, sim, amém, para todo o propósito estabelecido debaixo dos céus sobre a vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, que esse, Pai, seja um tempo em que estejamos mais sensíveis à sua voz,
que o nosso relacionamento com o Espírito Santo esteja mais alinhado, esteja mais afinado. Em nome de Jesus, que estejamos mais sensíveis em todas as esferas. E, Pai, nós dizemos, conte conosco para aquilo que o Senhor quer manifestar nesse tempo. Conte conosco para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, eu entrego a vida de cada um aqui agora, que faz parte desse grupo, que está nesse movimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor blinde as suas mentes, que o Senhor guarde os seus corações, as suas emoções. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as suas casas, as suas famílias, os seus bens, tudo em suas mãos, de maneira, Pai, que toda a retaliação do inferno seja cancelada agora. Toda a arma forjada contra cada um de nós seja quebrada, desmantelada agora, no nome de Jesus. Pai, nós pedimos uma proteção a mais dos céus agora sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e as nossas famílias, para que possamos, Pai, concluir com êxito esse ciclo e para que possamos te adorar com excelência, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui, permanecer até aqui. Muito obrigado principalmente por você que acreditou nesse processo, acreditou nessa jornada, acreditou em você, principalmente. Obrigada porque você não desistiu, obrigada porque você se submeteu, obrigada porque você tentou e você conseguiu fechar ciclo após ciclo. Esse é o nosso último ciclo dessa jornada. É o maior desafio. Não vai ser fácil, mas se estivermos juntos, será possível, porque Jesus já estará conosco. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, que seja uma virada de ano extraordinária para você, tá? E em 2026 estamos juntos nessa jornada. Deus abençoe, meus amigos.